Bom dia, irmãos. Bom dia. Sempre bom estarmos aqui juntinhos para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Nós temos vindo de uma série de estudos, cujo tema base é planejando a nossa vida espiritual. E por que planejar a nossa vida espiritual? Para organizá-la. Literalmente para organizá-la. O nosso Deus é um Deus de ordem e não de caos. E o que nós temos visto ultimamente são vidas espirituais muito caóticas, em extrema desordem. A vida daquele que segue e serve a Cristo deve ter crescimento espiritual, gradual e progressivo. Eu vou relembrar os irmãos a divisa e o slogan da nossa igreja, que faz todo sentido com o tema proposto hoje, que é serviço. A divisa da nossa igreja se encontra em Hebreus 6:9, que diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E o slogan da nossa igreja: um pouco mais, um pouco melhor a cada dia. O que nos dá mais e mais a direção de um processo gradual. Então, os irmãos, na folha de vocês, se puderem anotar essa citação, Hebreus 6:9, porque faltou marcar. Então, é incoerente com a vida cristã uma pessoa não crescer espiritualmente e passar uma vida inteira como um bebê, simplesmente recebendo leitinho preparado por alguém. E tendo atitudes imaturas e infantilizadas. Muitos cristãos nós percebemos dessa forma hoje em dia. Hoje o que mais vemos? Cristãos como crianças birrentas, crianças birrentas de Deus. Se Deus não faz o que eu quero, você não é mais o meu Deus. Como a criança faz com o amiguinho, Quando o amiguinho não quer brincar, você não é mais o meu amigo. Muitos cristãos dessa forma. Você não é mais o meu Deus. E acabam por vezes se afastando de Deus, da igreja. Cristãos estagnados, literalmente paralisados, sem crescimento algum. Ou pior, cristãos retrocedendo ao lamaçal que Deus já os tirou. Todo ser humano de bom senso, então, deve ter como objetivo crescer e amadurecer pessoalmente, emocionalmente, para saber gerir as próprias emoções e e saber se relacionar, e espiritualmente, crescendo mais e mais em conhecimento da palavra de Deus e comunhão. E toda vez que eu penso em amadurecimento espiritual, me vem o texto de Ezequiel 47. Peço também que os irmãos anotem nos textos, para que vocês possam ler com mais detalhes na semana. São leituras maravilhosas. Ezequiel capítulo 47. Que a grosso modo, o texto fala de um rio que flui do templo de Deus. E diz que Ezequiel caminha com um homem. Enquanto eles caminham, esse homem vai fazendo medições de 500 e 500 metros. Num primeiro momento, a água bate no tornozelo de Ezequiel. Mais à frente, a água bate no joelho. Um pouco mais adiante, a água bate na cintura dele, e eles continuam a atravessar e chega um momento em que não dá mais para caminhar a pé. A água é tão profunda que só se pode atravessar a nado. E se é possível fazer uma analogia com esse texto, nós podemos pensá-lo como um convite de Deus para sairmos da superficialidade
e experimentarmos a plenitude da presença de Deus em nossa vida espiritual. O texto é muito lindo. Podemos passar ou uma vida inteira num conhecimento raso de Deus, com a aguinha ali, né, nos tornozelos, ou podemos nos render e mergulharmos, literalmente, totalmente, na fonte de águas vivas que é Cristo. Quando vocês forem ler esse texto, vocês perceberão que a água, né, essa água que sai do templo de Deus, representa a vida, restauração, capacidade de Deus transformar o deserto, o mar morto, em lugares de abundância, literalmente. Abundância, vida, cura, crescimento, intimidade com Deus. O texto é lindo, indico a leitura para os irmãos. Crescer espiritualmente nos melhora em todas as áreas de nossas vidas. Todo cristão que você percebe que é um cristão maduro, muito provavelmente ele é um melhor membro na família, ele é um melhor colega de trabalho, é melhor profissionalmente, porque Deus, quanto mais intimidade com Ele, mais Ele nos aprimora como seres humanos. É impossível ter essa intimidade, comunhão com Deus e não ter melhora gradativa. Dentro dessa série de estudos que temos feito, planejando a nossa vida espiritual, já estudamos Calculando o Custo do Discipulado, que nos orienta numa avaliação da nossa condição espiritual atual. Para a espiritualidade, o examinar-se a si mesmo periodicamente. Para a psicologia, fazer uma autoanálise constante de quem somos e como agimos. Também já estudamos, busque uma maior proximidade com Deus. Não há como crescer espiritualmente sem intimidade e comunhão com Deus. Cristãos mais imaturos são aqueles que não têm o menor compromisso com Deus. Estudamos também nessa série, ore regularmente. Irmãos, um cristão que não ora tem uma fé medíocre. Desculpa, assim, as palavras às vezes parecem grosseiras, né? Mas não consigo encaixar outra palavra nesse sentido. Um cristão que não ora tem uma fé medíocre, até porque a oração é fé. Fé de que há um Deus que ouve essa oração, fé de que esse Deus está ali naquele momento em que você está falando com Ele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Também estudamos seja luz no trabalho. Nosso exercer qualquer atividade laboral deve refletir a nossa vida cristã. Na verdade, toda a nossa vida deve refletir a Cristo. Não podemos ser cristãos apenas daquela porta para dentro. Ou você é cristão 24 horas, ou você não é cristão, é apenas um simpatizante. E ser luz no trabalho parte do pressuposto que você já seja luz na sua própria casa. Até porque você já deve ter treinado bastante com a lição de casa que Deus nos dá, que é a nossa família. Sabe na escola, quando nós errávamos a tabuada e a professora falava, lição de casa, copiar a tabuada 5 vezes, 10 vezes. E lá íamos nós treinar a partir da lição de casa. A família é a nossa lição de casa, né? Então treine todos os dias. Treinem o perdão, treinem o amor, treinem a paciência, treinem a empatia, treinem, né? Aproveitem a lição de casa que Deus nos deu. Também estudamos renove seu interior, com base no texto de Romanos 12:2, que nos orienta a não
nos amoldarmos ao mundo, mas a renovar a nossa mente em Cristo. Só mudamos a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos comportamentos, quando nós mudamos a nossa mente. Metanoia. Mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir. Continuou pensando da mesma forma, você continua agindo da mesma forma. Vimos também o tema participe das atividades da igreja. E é neste ambiente que nós estamos que nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus. É neste ambiente que nós aprendemos doutrinas cristãs, que nutrimos a nossa fé, que reforçamos o conceito de unidade e comunhão. Não existe unidade e comunhão sozinho na sua casa. Os desigrejados, que me desculpem, mas não faz o menor sentido se sentir em comunhão com a igreja isolado dentro da sua casa. Estudamos o tema Seja Agradecido. Deus espera que sejamos agradecidos, até porque o contrário da gratidão é a reclamação, é a murmuração. E nós já lemos sobre o povo de Israel no deserto, que por murmurarem, reclamarem, ficaram durante 40 anos girando em torno do próprio umbigo. Ó dia, ó azar. Então, a murmuração, a reclamação desperta a ira de Deus. Mas, ao contrário, a gratidão alegra seu coração. Estudando essa semana, eu me deparei com um Salmo 50. Já li os Salmos várias vezes, mas o que me saltou aos olhos, os irmãos não precisam abrir. No Salmo 50, os irmãos também podem anotar nos textos complementares. Salmo 50, versículos 14 e 15, que diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com Deus o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei e você me honrará. Sacrifício oferecido a Deus, gratidão. Que Deus incrível, né? Que sacrifício é esse para nós oferecer a nossa gratidão a Deus? Irmãos, desculpem vocês terem que acrescentar, né, os textos, mas é que durante a semana, cada vez que eu parava para estudar, eu começava a estudar e aí me vinha outro texto e outro texto. Então, tem alguns textos, né, para a gente completar. Dentro desse estudo, ainda planejando a nossa vida espiritual, estudamos Perdoe Mais. Um cristão que não perdoa nem sequer entendeu o cristianismo. Uma vez que Deus enviou Jesus para o perdão dos nossos pecados. E se Deus, tão poderoso, tão majestoso, me perdoou, te perdoou, de coisas que nós nos arrependemos e temos vergonha de pontuar, né? Nada mais justo do que exercer esse perdão que aprendemos através do próprio Deus. Estudamos também julgue menos, não fale mal das pessoas. Este dispensa comentários, porque maledicência é pecado e com a mesma medida que medirmos, que julgarmos, seremos julgados. Estudamos Procure Ler Mais, e esta leitura engloba a Bíblia e bons livros de bons autores. Os cristãos têm virado chacota no mundo. Tem um humorista que faz comédia stand-up, eu cheguei até a compartilhar com os jovens. Estes dias, ele, num dos seus shows, disse assim que os cristãos não leem a Bíblia. E como ele descobriu isso? Ele é ateu, um comediante ateu,
que fala para os amigos cristãos: você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? E os amigos: claro. E o que é a Bíblia para você? A Bíblia é tudo para mim. E você já leu a Bíblia? E não sabe responder, né? E aí, no próprio show de comédia, ele diz assim, que essas pessoas leem todos os livros de Harry Potter, e olha que são mais de 5 ou 6, 7 livros. Já leram a saga Crepúsculo, que também são vários livros, e ele ainda pontua: já leram 50 Tons de Cinza, uma trilogia, e ele fala: vocês conhecem até quem é Christian Grey, mas não sabem quem é a Rainha Esther. E aí ele diz que ao longo da semana os amigos cristãos ligam para ele falando: ai, depois daquilo que você disse, comecei a ler a Bíblia. Então não precisamos virar chacota, né, para as pessoas, e basta abrir as nossas Bíblias e começarmos a ler. Esses dias no culto, eu estava sentada ali com a minha netinha, e durante o culto o pastor André falando, e ela: vovó, falei: o quê? Você já leu? Porque o pastor André falou: abram a Bíblia na passagem tal. E ela abriu e estava sublinhado. Eu havia sublinhado. Ela: você já leu, né? Vovó, você já leu a Bíblia? Falei: já. Toda? Falei: já. Uma vez? Falei: não, algumas. E ela fez uma carinha, né? E aí, imaginem se ela me falasse: vovó, você já leu a Bíblia? Mais ou menos, né? E eu pude ser exemplo para ela. E eu pude testemunhar, né, que é de Deus, de alguma forma. Então, que sejamos bons exemplos, que possamos testemunhar de uma forma saudável para as pessoas, a partir do nosso primeiro ministério, que é a família. Estudamos também nessa série de estudos, fale sobre o Evangelho para as pessoas. Quem está aqui sabe que eu sou psicóloga e eu consigo abençoar, ajudar as pessoas com tudo que eu aprendi na faculdade e com o que eu estudo ao longo dos anos e através da experiência com os atendimentos. Mas essa ajuda é somente aqui, neste momento, nesses míseros 80, 100 anos. Mas compartilhar a palavra de Deus abençoa as pessoas, traz bênção, não só para essa vida, mas além dessa vida. Então precisamos compartilhar Jesus com as pessoas. Ufa, a introdução foi grande, né? Tudo bem, o tema de hoje é serviço, mas a introdução foi grande porque se você não aprendeu nada disso até agora do que nós falamos, não vai fazer o menor sentido eu falar para vocês sobre serviço, servir o próximo. E por falar em sentido, temos visto muitas pessoas que não veem sentido na vida. Conversamos com adolescentes, com jovens, com adultos, com idosos que falam: a vida é sem sentido, a vida está sem sentido. E se você não sabe qual ou quais são os propósitos da sua vida, literalmente, realmente, essa vida não faz o menor sentido. Você vive como um barco à deriva, que não sabe nem qual o propósito, para onde ir, para onde vai. Essa sensação de vazio impede o crescimento espiritual. Porque se você não sabe para que existe, por que está aqui, o que fazer, você não cresce. Mas quando temos um propósito, nós nos aprimoramos naquele sentido. Servir é um dos propósitos das nossas vidas. Toda a criação de Deus. Vou ler 3 passagens. Não precisam abrir, vou ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 15, que diz assim:
E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós não servimos por obrigação, nós servimos por gratidão. O segundo texto, João 15:16, que diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus não escolheu somente os 12, Ele também nos escolheu. É um privilégio. E o outro texto, Efésios 2:10, que diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Tudo, absolutamente tudo que Deus criou, tem o propósito de servir. Alguns exemplos eu vou dar. O sol serve para fornecer luz, calor, energia. As chuvas servem para fornecer água para os seres humanos, para a natureza, para as atividades humanas. As árvores servem para fornecer frutos, sombra, oxigênio. Os frutos servem para servirem vitaminas, e fibras. Até mesmo as bactérias do nosso intestino servem, para nos proteger quanto à invasão de bactérias ruins, vírus e fungos. E pasmem, até as baratas servem para alguma coisa. Passei a minha infância e adolescência achando que aquelas baratas não tinham servidão alguma. Pensei, talvez elas tenham vindo escondidas nas madeiras da Arca de Noé. Não sei, pensei em muitas coisas. Mas até as baratas servem para reciclagem de matéria orgânica e no equilíbrio ecológico. Tudo o que Deus criou existe para servir. E não seria diferente nem comigo nem com vocês. Existimos para servir. Temos como propósito servir uns aos outros. Já foi falado aqui neste púlpito, que os mandos de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus existem não porque Ele é um Deus autoritário, mas para benefício da unidade e comunhão, para vivermos em sociedade, para não nos perdermos em nós mesmos com nosso egoísmo, autocentrismo e por aí vai, egocentrismo. O ato de servir é inerente, é próprio do comportamento humano, para a saúde das relações sociais. E as áreas do conhecimento buscam entender a importância do cuidado e do serviço nas relações sociais. Dentro dessas áreas, eu escolhi 3 para a gente pontuar rapidinho: a filosofia, a psicologia e a teologia. A filosofia diz que servir o próximo é uma virtude que pode transformar emoções em sentimentos mais elevados, como uma evolução do ser humano, o que nós pontuamos no começo como um processo, gradual e progressivo. A filosofia diz que servir a humanidade é uma expressão natural da essência humana, o que faz todo sentido, uma vez que Deus nos criou exatamente com esse propósito. Claro que é uma expressão natural da essência humana. E ao prestar auxílio a uma pessoa, a filosofia entende esse benefício para toda a humanidade, além de reforçar o laço que nos une como espécie. Todas as comunidades ao longo dos anos que se preocuparam em servir uns aos outros, elas se preservaram.
Em contrapartida, aquelas comunidades mais egocêntricas, onde cada um por si, elas se autodestruíram, se perderam ao longo do caminho. Para a psicologia, servir o próximo desenvolve consciência de comunidade, contribui no bem-estar emocional e mental de quem serve, além de acionar a sensação de prazer e recompensa. Quando ajudamos alguém, existe um prazer, né? E aquela recompensa de enxergar o outro bem. Torna as pessoas mais empáticas, mais altruístas e menos egoístas. Traz a sensação de propósito e satisfação pessoal. Melhora as habilidades de relacionamento. Ajuda o ser humano a tirar o foco dos seus próprios problemas, né, do seu próprio umbigo. Todas as pessoas que estão muito focadas em seus próprios problemas, sem servir pessoas, elas ficam ali patinando nos seus próprios problemas, adoecendo. Então, servir ao próximo ajuda a pessoa a ter bem-estar. Além de liberar neurotransmissores, né, que também trazem essa sensação de bem-estar, que é a ocitocina, dopamina, endorfina, serotonina, que melhoram também até mesmo o nosso humor. Para a teologia, servir ao próximo é propósito de Deus, é uma forma de amar a Deus e amar ao próximo, aumentando a nossa capacidade de amar. E aí os irmãos também podem acrescentar o A na folhinha. Para a teologia, servir ao próximo abençoa a quem serve e a quem é servido. Corrijam na folha, por favor. Para a teologia, servir ao próximo desenvolve contentamento, o que faz todo sentido com o que acabamos de ver através da psicologia, porque tem liberação de neurotransmissores que melhoram o nosso humor. E torna a pessoa que serve mais semelhante a Jesus, refletindo o amor de Cristo. Rick Warren, um pastor e escritor, em um dos seus livros, Uma Vida com Propósito, fala dos 5 propósitos de Deus para a vida humana. E são esses mesmos 5 propósitos citados por Rick Warren, que são os propósitos da declaração de propósitos da nossa igreja, né? O que eu entendo que toda igreja saudável deva ter como propósito, né? Os propósitos são adoração, amar a Deus com o nosso estilo de vida. É preciso desconstruir a ideia de que a adoração é apenas louvar e cantar para Deus. Sim, Deus se agrada do nosso louvor, mas a adoração é um conceito muito maior, porque diz respeito, nós adoramos a Deus com o nosso estilo de vida saudável. O serviço, que é a demonstração de amor ao próximo e a Deus. A evangelização, que é apresentar Jesus ao mundo. A comunhão, que é agregar novos irmãos à família de Deus e conservando a unidade dessa família, desse corpo. E o discipulado, que é crescer em conhecimento e prática da palavra de Deus. Igreja não é ostentação, igreja não é sala VIP, igreja é unidade, na qual uns servem os outros. Quando Jesus voltar, ele não vai separar as pessoas das que leram mais vezes a Bíblia, das que leram menos vezes. Ele não vai separar as pessoas das que pecaram e das que não pecaram, até porque todos pecaram. Mas ele vai separar os que serviram dos que não serviram. Vamos ler um texto e os irmãos podem acompanhar. Vou ler para os irmãos, Mateus 25, a partir do 31, que diz assim:
Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Uma vez, a Madre Teresa de Calcutá foi entrevistada e o repórter perguntou a ela: como você consegue tratar dessas pessoas sujas, com mau cheiro, cheias de feridas? E ela disse: eu vejo Jesus no rosto delas. A resposta é linda, que nos remete a esse texto que nós acabamos de ler, né? Senhor, quando não fizemos para o Senhor, quando não fizeram para os meus pequeninos? Eu encerro com uma passagem em Colossenses 3, nos versos 23 e 24, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Eu deixei para discussão em sala 3 reflexões. A primeira, com base no texto de Mateus 10,16, que diz para que sejamos prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Jesus disse isso porque os discípulos seriam enviados para ambientes hostis e pede que eles sejam prudentes e cautelosos com lobos em pele de ovelhas. Mas como ser prudente também no servir com cautela por conta dos aproveitadores que se beneficiam com a bondade daqueles que servem? Então, temos o propósito de servir, sim, mas é preciso ter cautela e bom senso. A segunda reflexão: você se intitula como membro do corpo de Cristo, que serve e produz, ou como um convidado, que apenas consome? E o terceiro, ao pensar na alegoria ou na analogia feita no texto de Ezequiel, que nível de intimidade você tem com Jesus, a fonte de águas vivas? Intimidade rasa, no tornozelo, joelho,
ou cintura, ou intimidade de imersão, de total dependência dele. Tem um D ali que eu ia colocar dependência de Deus, e aí digitei dele, então tirem esse D que ficou ali. Que Deus nos abençoe, que Deus primeiro então abençoe as pessoas que já nos serviram ao longo das nossas vidas, que foi uma bênção para nós, né? Mas que Ele nos abençoe para servirmos pessoas também. Obrigada, irmãos.